boa tarde, oficialmente agora. Só falar aqui da satisfação que esse momento tá proporcionando aqui para gente. E a certeza que a gente vai intensificar essa modalidade e isso vai trazer muitos frutos aqui para a gente, né? Essa reunião de professores, de colegas do matutino com o vespertino, essa troca de experiências, ela, de fato, é muito importante. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aquilo que é a Semana da Arte Moderna. Esse evento que aconteceu em 1922, e nós vamos tentar discutir, e ao mesmo tempo que a gente vai falando do evento em si, é óbvio que a gente já vai antecipar para vocês algumas características da literatura moderna, da arte moderna como um todo, né? Nas artes plásticas, no próprio teatro, na música, enfim. Há transformações em todo o campo artístico brasileiro. A semana em si, ela é aquilo que a gente chama de marco temporal, né? Se a gente for pegar um estudo mais didático, para vocês terem uma compreensão dessa transição das artes não modernas, vamos chamar assim, para aquilo que foi a arte moderna no Brasil, a gente passou pelo pré-modernismo aí, a gente já tem conversado sobre isso essa semana, e a Semana de Arte Moderna é esse marco. Mais importante, galera, para a aula de hoje, e por que eu e o Moacir tivemos essa ideia de fazer isso aqui? Entender a Semana de Arte Moderna dentro da sua questão política, filosófica e contextual, talvez seja o mais importante. Entender um pouco do que era São Paulo dentro daquele contexto da Semana de Arte Moderna, entender o contextual do Brasil naquela época, entender por que São Paulo foi escolhido para ser o local, né? Se o Rio de Janeiro era naquela época, talvez assim, do ponto de vista cultural, a nossa maior representação, porque era o porto aberto da Europa, era a capital do Brasil, enfim, mas por que São Paulo? Então, todas essas questões são extremamente importantes, tanto é que para a semana poder ter um pouco mais de status, é necessário que alguns escritores e críticos literários cariocas vão lá participar para levar um pouco mais de legitimidade, né? Então, nosso encontro de hoje é para falar um pouco dessa semana e dessas transformações todas que a arte vai passar. E o que eu queria trazer para vocês hoje era que a gente pudesse experimentar, eu sei que é difícil isso, experimentar a revolução de pensamento, de emoção que a Semana da Arte provoca. Moa, você quer também falar alguma coisa inicial aí? Queria dar as boas-vindas a todos, dizer que é um prazer estar aqui para a gente falar sobre esse evento que, apesar de tão simples em termos de data, ele é singular na nossa história e ele é uma marca representativa de uma transformação fundamental que a gente viveu, mas que a gente já estava vivendo há muito tempo, né, conforme a gente tem colocado nas nossas aulas, Thiago, desde o começo do século, né, a gente vê aí autores muito importantes já experimentando as características estéticas de uma transição. Então a gente tem aí o Euclides da Cunha, o Lima Barreto, o Augusto dos Anjos, e todo esse conjunto de transformações fica marcado em termos de data nessa transição que a Semana de Arte Moderna traz. Então eu acho que é um evento singular, tem questões sociais, políticas e econômicas muito importantes envolvidas, que a gente vai abordar aqui, e principalmente ele é o marco da primeira fase do modernismo, que eu já vou deixar aqui o esquenta, Thiago, para a nossa aula, né? Que foi Perfeito. excelente a aula com o Rafael. Vocês vão ver semana que vem, vocês vão gostar pra caramba. E a gente se divertiu pra caramba fazendo a aula. E é isso. Então, a gente vai abordando os tópicos e a gente vai fazendo esse bate-bola. Tranquilo. Moa. Ana Patrícia, você pode trazer alguma fala inicial para a gente também, da perspectiva das artes plásticas, ou da sua perspectiva como professora de artes, em relação à semana? Bom, sobre a semana, o que eu posso falar é que, para as artes, foi com a exposição de Anita Malfatti, em 1917, né, quando a jovem, né, Anita Malfatti, para quem não sabe, ela é expressionista, tá, gente? Então, ela desde sempre se dedicou à pintura e tal,
Só que aí, financiada por um tio, ela resolveu fazer essa exposição, que foi muito criticada por Monteiro Lobato. Acho que todo mundo sabe, né? Mas foi a partir daí que as artes começaram a ser chamadas de modernas. Tá? Foi a partir daí. Perfeito. E aí, gente, essa exposição que ocorre em 1917, ela é extremamente relevante para que a Semana de Arte aconteça, inclusive. Se eu estiver enganado, Ana, você me corrija, mas a Anita Malfatti, ela já é bebedora da fonte do expressionismo alemão, ela já traz marcas de algumas vanguardas que já circulavam na Europa, né? E isso é uma marca, gente, que a gente precisa compreender bastante. Embora a nossa literatura moderna, a nossa arte moderna, tenham buscado raízes nativistas, ou seja, tenham buscado expressões nacionais para propor arte, a nossa arte, ela é, de fato, como dizer assim, consumidora dos elementos culturais e artísticos de outros países, tá? E nessa exposição de 1917, para mostrar um pouquinho para vocês como ela é relevante, é nessa exposição que a Anita Malfatti conhece o Oswald de Andrade, que inclusive ela vai ter um relacionamento amoroso com ele. Ela também conhece Mário de Andrade, e aí a gente já tem o surgimento, né, dessa força toda que vai provocar aí toda essa ebulição na nossa arte. Antes da gente passar assim mesmo para falar um pouquinho da semana como um todo, que não é uma semana, né, diga-se de passagem, ela durou 3 dias só, no mês de fevereiro de 1922, eu queria, assim, que vocês pudessem compartilhar com a gente qual é a noção, qual é o conceito que vocês trazem da palavra moderno, independentemente se é uma questão relacionada à arte, mas qual é a concepção. Alguém aqui poderia colocar pra gente qual é a sua concepção, pode abrir o microfone, tá, gente, sem vergonha, e trazer pra gente qual é a sua concepção sobre a palavra moderno. O que você acha que significa isso? O que você acha, ótimo, da ideia de inovação? Qual é a consequência que você acha que essa palavra pode trazer, assim que implementada? Vamos lá, abre o microfone e pode falar pra gente fazer um bate-papo legal. Acho que dá uma ideia de evolução, né? Evolução é uma palavra interessante, né? De mudança, de transformação. Evolução é uma boa palavra. E aí, mais alguém? Galera, para ser moderno, a gente precisa de ter o quê como referência? A gente precisa de ter um referencial, né? Porque a gente só pode falar que algo é moderno se a gente parte do princípio que alguma coisa não é mais moderna, não é contemporânea, né? Para a gente poder entender aquilo que é modernidade, a gente tem também que compreender aquilo que são, agora falando mais especificamente da arte, aquilo que são modelos que a gente vai considerar antigos, arcaicos. Tiago, é só interessante colocar o que o dicionário define como moderno, né? Então, algumas acepções de moderno aqui aquilo que é relativamente recente, aquilo que é por oposição ao que é velho, é novo. Então, um conceito aqui bem interessante que se opõe ao que é antigo, né? Um outro que está à frente do seu tempo, né? E aí algumas definições históricas. Então, assim, as oposições do conceito, da etimologia do moderno é uma palavra grega mesmo, tá? No grego atual, você fala moderno mesmo. E tem essa oposição em relação a algo que marca uma transição entre o antigo e o novo. Então, o conceito de moderno, ele é um conceito que é uma linha divisora de águas. E quando a gente vê esse conceito sendo colocado para o modernismo, a gente vê o rompimento com algumas estruturas clássicas do passado, que a gente já tem comentado aqui, mas principalmente com uma série de conceitos que a gente vê no século XIX sendo desenvolvidos, né? A gente tem aí no século XIX, na arte da literatura, sendo desenvolvida uma poesia extremamente próxima ao clássico, né? A gente vê a manutenção de estruturas de rima, de métrica, de modelos literários de composição, como o soneto. Então, o que é moderno
quando vocês forem... do parnasianismo, Eric, isso mesmo, boa. O que a gente vê no modernismo é exatamente uma atitude rebelde de oposição a esses modelos tradicionais, tá? E aí a Ana, se eu tiver errado, Ana, você me corrige, mas a própria arte que vai sendo desenvolvida por meio das vanguardas tem uma perspectiva também de ruptura, né? Então essa ruptura, ela se inicia lá no século XIX e ela vai caminhando lentamente até a gente chegar nisso que a gente define como um movimento artístico de modernismo. É o que a gente chama de quebra. Quando eu falo com os meninos sobre vanguarda, para poder entrar em modernismo, eu falo muito de quebra. Quebra de padrão, ruptura com as regras que eram aprendidas, né, na academia, que a gente chama de academicismo, que é o que eles aprendem na hora de passar para a arte, né? Então, existiu essa quebra. A partir do momento que existe a quebra, é o que a gente chama de moderno. Na arte, né? O que a gente considera que chegou no moderno. Isso. Que a quebra que as vanguardas causam é o que leva a gente, é a ponte até o modernismo. Joia, Ana. E aí, aí, Mo, o que eu acho importante também, essa fala da Ana, ela é bem representativa, acho que essa expressão que ela usa de quebra é muito representativa, porque quando a gente mostra, quando o Moacir falou de estruturas do passado, o que eu quero que vocês compreendam? E isso a gente vem tratando também nas nossas aulas, que esses movimentos artísticos, gente, eles coexistem, tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo da atualidade. Por exemplo, qual é o tipo de música mais escutada no Brasil hoje? Talvez seja ali o sertanejo universitário, talvez o funk, mas ao mesmo tempo que esses gêneros musicais estão em evidência, não significa dizer que não há rock sendo produzido, que não há samba sendo produzido. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que no meio da ebulição de uma arte romântica ainda muito consumida no Brasil, estou falando de literatura especialmente, de uma arte parnasiana, o Eric citou aí o parnasianismo, o parnasianismo ainda era muito consumido no Brasil, por uma elite aristocrática, uma burguesia um pouco mais clássica, que consumia esse tipo de arte. Ou seja, essa ruptura, essa transformação para o moderno, ela se dá de uma forma muito agressiva, e aí que a gente precisa chegar para compreender o que foi a Semana de Arte Moderna, porque você tinha um modelo vigente que estava a pleno vapor. Então, quando eu falei para vocês quais são os impactos da palavra moderno, aí a gente precisa compreender, quando a gente para e pensa nas questões mais de estudantes de literatura mesmo, né? Porque você tem ali quem estuda literatura, como nós estamos fazendo aqui, e você tem o leitor médio, a população média, que vai ler o livro, que vai se encantar pelo livro ou não, mas que não tem esse estudo que a gente está fazendo aqui. Romper com tudo isso foi muito complexo. Por isso que a palavra quebra, ela é muito interessante. Porque aí você tem que ir contra uma corrente acadêmica, para deixar em termos gerais. Quando a Anita Malfatti faz a exposição dela em 1917, o Monteiro Lobato esculhamba, fala isso não é arte, isso não é arte. A Anita até fica um pouco polida depois dessa crítica, mas em 22 ela volta a expor lá na semana e fica tudo bem. Mas olha só, lutar contra essas estruturas que vão determinar, não, isso aqui é um quadro bonito, isso aqui não é. Inclusive, né, Moa, a escultura lá do Cristo de trancinhas, do Brecheret, causa também um impacto gigantesco. E é essa escultura que vai fazer com que o Mário de Andrade ele ganha de presente a escultura do Brecheret, e vai fazer com que o Mário de Andrade fique extasiado com aquele sentimento todo, e escreva um dos livros mais representativos dele, que é o Paliceia Desvairada. É interessante, gente, a gente perceber que quando a gente mexe nessa quebra, a gente quebra não somente valores estéticos, mas a Semana de Arte Moderna, ela vem para afrontar todo um conjunto de valores que essa elite aristocrática, oligárquica que a gente tem no Brasil, né, e que persiste ainda até hoje. Eu quero fazer um paralelo com isso depois, mas os valores religiosos, até o próprio poema, né, do Mário de Andrade, o Ode ao Burguês, ele vai trazer uma crítica a esses valores, falando, né, que
que é cristão, mas não é cristão, é um falso cristão, né? O cristão que é burguês, e brinca com esses valores dessa burguesia que era a receptora desses modelos artísticos tradicionais. E, pessoal, é muito interessante a gente observar que, embora houvesse uma quebra nesses valores, esse grupo ele persistiu fazendo arte. Então, o que é muito interessante da gente ver na Semana de Arte Moderna é que o público convidado foi esse público elitista. E esse público elitista ficou horrorizado com o modelo de arte que estava sendo apresentado. Isso foi proposital, tá? Os modernos eles foram para a Semana de Arte Moderna com o objetivo de chocar, com o objetivo de mostrar uma arte que confrontava esses valores burgueses, tá? Então, até a escultura que o Thiago vai mostrar aí agora, né? Boa. A Ana pode comentar melhor que eu, mas você colocar uma escultura negra com a ideia de um Cristo que é um Cristo europeizado, né? O Jesus Cristo para a burguesia é um cara loiro, de olhos azuis, de cabelo liso, né? Que faz tratamento com shampoo de alta qualidade, porque aquele cabelinho lá né? Muito bem cuidado. Então, essa escultura, ela confronta diretamente os ideais religiosos dessa burguesia, né? A gente vê aí uma afronta direta ao valor mais fundamental, que é essa tradição religiosa, né? A Ana, quiser comentar aí também? Amor, não, é engraçado que você falou dessa questão do choque que é para o cristão, né, burguês, aristocrático e cristão ver essa escultura, mas ao mesmo tempo o poema Ode ao Burguês, ele vai denunciar isso, né? Isso. O falso cristão que não acredita em Cristo. Isso. Porque essa burguesia vai defender valores altamente questionáveis. Isso. Né? Gente, olha só, deixa só um minutinho. Sobre Brecheret, né? Quando ele traz essa nova estética, porque na verdade é assim, desde o período de gestação e tal, da Semana de Arte Moderna, eles pensaram nessa questão das estéticas, das várias estéticas, o que eles trariam para apresentar na semana. Porque, do jeito que vocês falaram aí, dá para perceber uma coisa. Essa questão de religiosidade, quando cruza com a arte, ela na Semana de Arte Moderna, ela ficou bem evidente com relação a não só essa obra de Brecheret, mas também a vários textos apresentados por alguns autores, né, que falam. Vocês desculpem minha voz, é porque eu estou com a garganta inflamada. Não estou com Covid. Aí, assim, quando a gente fala nas várias estéticas que eles trouxeram, essa questão apresentada por essa imagem especificadamente, de religiosidade, é realmente a questão do chocar que o Moacir falou, da quebra que eu falei anteriormente, e que vinha sendo, digamos assim, trabalhado como se fosse uma incubadora, né? Lá de 1912, na viagem do Oswald de Andrade para a Europa, eles já vinham maquinando, né? O período de gestação da semana, eles já vinham maquinando essa questão de novas estéticas que seriam apresentadas durante a semana. O Cristo do Brecheret nada mais é do que uma das vertentes estéticas que eles trouxeram, além dos textos, das músicas que foram apresentadas, né? Era a questão do chocar mesmo, que o Moa falou, a questão do apresentar uma nova versão da arte, aquela que não veio para agradar, tá? Massa, muito bom. E aí, Thiago, só para puxar um pouco o aspecto político, a gente vê que essa Semana de Arte Moderna ela foi feita de uma maneira muito interessante, né? Ela foi feita com dinheiro da própria burguesia, por meio da venda de sacas de café para a França, né? E foi um movimento financiado por uma burguesia para fazer uma denúncia da arte burguesa. Então, eu acho que um elemento muito legal da Semana de Arte Moderna é esse paradoxo, né? O dinheiro
da arte burguesa financiando uma exposição feita no Teatro Burguês, que o Teatro Municipal de São Paulo era um reduto da burguesia, né? E a gente vê essas sacas de café sendo vendidas e financiando essa semana, o que é um fato muito irônico. Moça, sobre isso, eu ia falar isso. Pode falar, Ana, pode falar. Não, só uma curiosidade. A princípio, a semana ia acontecer numa pequena livraria, né, pequenininha e tal. Só que aí eles falaram, como a gente vai afrontar num lugar que não tem muito destaque? Então a gente vai para onde? A gente vai para o Teatro Municipal de São Paulo, que era justamente o lugar mais afrontoso. Uhum. O Teatro Municipal era o lugar mais sagrado da arte brasileira, né? Só entrava lá os artistas clássicos e tudo mais. Puxando um gancho do que o Moacir falou, gente, a gente precisa compreender o seguinte: hoje talvez a gente não tenha muito essa dimensão, ou essa dimensão ela tem tomado um outro parâmetro. Se a gente pensa no mercado discográfico brasileiro de uns 10 anos, cara, só fazia sucesso quem a gravadora colocava a mão. Então, primeiro você tinha que gravar uma música, fazer ali, aí tinha que mandar para a gravadora, fazer com que a gravadora, pelo amor de Deus, te escutasse. Né? Talvez a rádio tocasse, aí a gente fala até do tal do jabá, né, que era colocar dinheiro nas rádios para tocar sua música, para depois alguma gravadora te conhecer, para depois você ser gravado e virar sucesso. Hoje não. Hoje, com a popularização da arte, isso é importante que se diga que essa popularização tem suas raízes lá na semana de 22, com a popularização e com os meios de comunicação pautados pela tecnologia, as redes sociais, os canais do YouTube, hoje você consegue fazer arte, produzir, se comunicar de maneira muito mais fácil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Aquela época, gente, sempre foi assim. Só fazia arte quem tinha dinheiro. Só conseguia ser escutado do ponto de vista artístico quem tinha dinheiro e quem tinha voz e vez. A gente, por exemplo, tem uma poetisa extraordinária da literatura portuguesa, que é a Flor Bela Espanca, né, Moacir? Que quase ninguém escuta, e a mulher é extraordinária como sonetista, talvez, assim, em muitos contextos, tão boa quanto Fernando Pessoa, mas quase ninguém conhece a Flor Bela. Mas é uma poetisa de mão cheia. O que eu tô querendo dizer com isso? O Oswald de Andrade, que é um dos encabeçadores, era um cara muito rico. Ele era dono de quarteirão na Avenida Paulista, em São Paulo. O Mário de Andrade vinha de família abastada, a Anita Malfatti também. Esses caras iam para a França, né, para a Europa, como a gente vai ali, no shopping aqui, sei lá. Eles iam com muita frequência. Taguatinga Shopping, isso. No JK não, que é muito caro. Mas percebam, esses caras, mesmo compondo uma elite, né, e aí a gente vai tratar um pouquinho também dessa questão da alma do artista, eles tinham uma visão de mundo um pouco mais aprofundada, né? Um pouco mais geral, mais aberta. Pode falar, amor. Só uma questão aí que é interessante, só para aproveitar o seu gancho, que esse grupo, que também era abastado, que produzia arte, tinha também o respaldo dos mecanismos de mídia, né? Então, esses mecanismos de mídia, eles cortavam ou colocavam quem eles quisessem. Então, a gente vê como exemplo disso a crítica que o Monteiro Lobato fez à Anita Malfatti. Né? O Monteiro Lobato publicou uma crítica no jornal destruindo a obra dela. Então, ele representava naquele momento a opinião de uma elite que valorizava um ideal tradicional de arte. E muitos artistas foram limados dessa produção artística por conta desse grupo, que era um grupo fechado, e que colocava como ponto principal esse ideal estético de arte. Amor, só entrando aí no que você está falando, posso falar? Pode. Tá. Quando veio a crítica do Monteiro, ela foi defendida pelo Oswald. Aí até surgiu essa curiosidade aí do Tiago de que eles tinham um caso. Então, ela foi defendida pelo Oswald. Em 1917, que foi a exposição dela também, nesse mesmo ano, 1917, também nesse mesmo ano, eles conheceram Mário de Andrade, tá? E formaram uma tríade. E eles pensavam basicamente igual.
Só que isso aí, eles ampliaram o pensamento quando conheceram Tarsila, tá? E depois eles conheceram um cara chamado Menotti Del Picchia, que também era ele é um cara bem consagrado na arte brasileira, e que ele tinha uma cabeça bem, digamos assim, bem específica do que ele queria com relação às artes. Aí, quando a gente fala de 1922, a gente está vendo que vem um caminho aí de 1912 já, de quando o cara chegou da Europa, 1917, lembrando que em 1913, eu não sei se eu falei, mas em 1913, ai, minha Nossa Senhora, é 1913. 1913 teve uma exposição de um cara chamado Lazar Segal, tá, que também contribuiu bastante para a Semana de Arte Moderna. É um cara muito massa também, que certamente a gente vai ver mais para frente. Então, o Mário de Andrade, Ana, escreve um texto, depois, né? Acho que lá da década de 30, mais ou menos, e ele fala que, na verdade, a primeira exposição modernista do Brasil foi essa de 1913. Aí ele vai fazer referência a isso. Aí sim, gente, esse grupo, só tirando o Lazar Segal, esse grupo aí que eu falei de 5, a gente chama de grupo dos 5. Que é quando o Moa falou, aí eu só falei isso porque quando o Moa fala num grupo fechado, que pensava na abertura, na modernidade das artes, da literatura brasileira, vem justamente com esse grupo aí, esse grupo dos 5, que é a Anitta, o Menotti Del Picchia, Tarsila, o Mário e o Oswald de Andrade. É o famoso grupo dos 5, das artes, né? Eu queria também fazer outra reflexão aqui com vocês, gente, porque todas essas transformações pelas quais a arte passa aqui no Brasil tem a ver, óbvio, com movimentos estrangeiros, né, principalmente europeus, mas eu quero também que vocês, de alguma maneira, e na aula que nós gravamos, vocês vão deixar, isso vai ficar muito mais claro, que essas transformações, elas também estão no campo social, político, econômico brasileiro. Por exemplo, no mesmo ano que ocorre essa exposição da Anitta Malfatti, nós já estamos aqui com uma greve de operários. Operários, trabalhadores, já de indústrias no Brasil. Ou seja, a gente está participando de uma transição de uma economia muito, muito dependente da agricultura, principalmente da agricultura cafeeira. São Paulo se torna a grande potência que é por conta da plantação de café no início do século, na metade do século XIX, né, quando o café vem do Vale do Paraíba, e São Paulo começa a produzir, vai trabalhar isso com muita facilidade, por conta das questões geográficas mesmo da região. Mas a gente está passando por um processo de transição. E esse processo de transição faz com que São Paulo, principalmente, que é onde vai ter as primeiras indústrias, também comece a passar por uma transição. No que diz respeito a, por exemplo, a transição de uma cidade muito provinciana, muito recatadinha, muito de interior, para passar a ser uma potência mesmo de tecnologia, de carros na rua, de muito movimento, de fábricas, de luz elétrica, né? A luz já em vários locais à noite, nos barzinhos, nos pubs, nos encontros, inclusive, dos locais que vão proporcionar a esses escritores, os encontros deles, né? O trabalho até mais tarde. Então, é de a gente perceber que a transformação que a arte passa, com certeza acompanha a transformação social dessa época, econômica, né? E isso vai ficar respaldado quando a gente começa a estudar um pouco mais o Oswald de Andrade, e o Oswald de Andrade é altamente influenciado por um cara chamado Marinetti, que é quem vai escrever o Manifesto Futurista. E o que o futurismo propõe? Para além, isso é questão inclusive de paz, viu, galera? Para além do futurismo nas artes, as artes visando ao mundo melhor, o futurismo também do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de nação, tá? Então, quando a gente fala em modernidade, os nossos escritores estiveram, e artistas plásticos, enfim, escultores todos da semana, e todo esse movimento modernista, eles estiveram empenhados não só no modelo artístico novo,
uma proposta de artística nova, mas também tiveram empenhado em construir esse país do futuro. Tanto é que um dos poemas que nós vamos ler, o Oswald de Andrade fala, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Por quê? São Paulo era, por conta dessa transição da agricultura cafeeira para a industrialização, São Paulo era aquele início de metrópole já, né? De potência metropolitana como é São Paulo hoje. Legal, Thiago. E aí eu queria aproveitar que você falou desse viés nacionalista, desse novo nacionalismo, né? De olhar o Brasil como um país em processo de urbanização, de modernização, e aproveitar para falar de um outro ponto muito importante que a gente vê na Semana de Arte Moderna e na primeira fase, que é a releitura do nacionalismo brasileiro, né? Que a gente vê aí a questão que até o romantismo a gente tinha um nacionalismo ufanista baseado nas belezas naturais do Brasil. E quando a gente vê a exaltação das belezas naturais do Brasil somente como uma forma de valorização do país, a gente está fechando os olhos para toda essa série de problemas que o Brasil tem. Quando o modernista ele chega com poemas que vai fazer uma releitura dessa valorização nacional, inclusive para combater uma coisa muito importante que é chamada de complexo de colonizado, né? O brasileiro ele tem esse complexo porque ele foi invadido, ele foi roubado, né? Todas as riquezas que a gente teve uma população dizimada e a gente perdeu a nossa identidade, viramos os novos portugueses, de certa forma, né? Uma miscigenação, mas que os modernistas vão fazer uma releitura em alguns poemas, falando, né? Como até fiz a análise da próxima aula, né? Se fosse um dia de sol, os portugueses chegaram no Brasil num dia de chuva. Que pena, se fosse um dia de sol, não era o português que tinha vestido índio, mas o índio tinha descoberto o português, né? Então, a gente vê aí a tentativa de reconstruir essa valorização nacional por meio dessa releitura da valorização do que é o espaço brasileiro. Mas é uma valorização sem esquecer também a crítica social. É um país legal, é um país que está em urbanização, mas é um país que tem inúmeras falhas. E aí a gente precisa ver essas falhas, entender para que a gente possa melhorar ainda mais. Show de bola, Moa. E, galera, nessa tentativa da redescoberta, da reconstrução da narrativa, a gente vai começar a perceber que a arte ela vai passar a ter um cunho mais popular. Isso é natural. A gente já vem falando disso já desde quando a gente está estudando pré-modernismo. Quando você, por exemplo, lê o Trisfim de Policarpo Quaresma, eu falava ontem para os colegas aqui do Vespertino, né? Eu estava num bate-papo aqui ontem sobre o Lima Barreto, eu falando para eles, quando você tem um personagem chamado Ricardo Coração dos Outros, que é o professor de violão do Policarpo Quaresma, você está dando vida a uma parcela da população que antes não se via representada nas obras. Aliás, que não conseguia nem ler, talvez. E não é só, e aí eu falei ontem, mas eu quero reforçar isso. Quando a gente começa a trazer essa parcela da sociedade para as obras, para elas serem representadas, é numa outra perspectiva. Porque eu até citei ontem, Moacir, o Cortiço. Porque pode falar assim, mas ali já tem uma representação do morador da favela. Só que ali era muito mais um olhar científico sobre aquelas pessoas e não do ponto de vista humanístico. Quando o Lima Barreto traz um personagem como o Ricardo Coração dos Outros, humaniza esse personagem, inclusive, dentro da obra, quem já leu o Triste Fim de Policarpo Quaresma sabe o que eu tô falando, ele é muito bacana, é um cara muito querido, é um cara que tenta ajudar a família do Policarpo. Então, quando você traz esses personagens à tona na literatura, você começa a popularizar a arte, numa linguagem mais acessível, numa intensidade lírica que essas pessoas se sintam realmente captadas por essa arte. Então eu costumo dizer, galera, que se hoje a gente pode escutar rap, essas músicas de cunho mais popular,
é porque houve, em algum momento, a quebra de paradigmas, a quebra de estilos. Era a mesma coisa eu chegar e falar para vocês aqui hoje, ó, só é legal música clássica. É tipo isso. O que o modernismo propõe é romper com isso. Eu estou tentando trazer assim da música clássica, porque música é que a gente consome mais. Mas se eu chegar e falar aqui, ó, você só pode ouvir Beethoven, Bach, Chopin, e aí, o que vocês iam achar disso? É isso que toca o coração de vocês? É isso que é popular para vocês? Então, hoje a gente talvez não dimensione quão foi abrupta a ruptura que o modernismo propõe, mas é disso que se trata. É muito legal a gente perceber que até a música, ela tinha modelo, até a música clássica tinha modelos que eram completamente regrados. Então, o conjunto de modelos, tanto nas artes plásticas, quanto na pintura, quanto na música, quanto na literatura, eram regras, eram modelos. E aí depois a Ana, se ela quiser falar até um pouco para a gente resgatar o ideal do que era o Salão de Paris, né? Que era uma representação desse ideal de arte conservadora, eu acho que a palavra certa é conservadorismo. Quando a gente vê na Semana de Arte Moderna um músico excelente apresentando, Heitor Villa-Lobos, na música ele trouxe uma revolução sonora. Né? A música que antes tinha todo um conceito de produção, por meio da música moderna, né? Ele tem já está no auge da produção dele, ele tem uma música completamente desafiadora, uma música que tem harmonias complexas, que são completamente diferentes do ideal da música que estava vigente no final do século XIX e início do século XX. Só para ilustrar um pouquinho, gente, a semana ela tá relacionada a vários fatos que comprovam, né, essa ruptura, esse choque. São Paulo, a semana foi em 13 de fevereiro, né, 13, 14, 15. No final, acho que dia 27 de janeiro, vocês viram um documentário lá, quem assistiu, teve um terremoto em São Paulo. Tem um terremoto em São Paulo e a semana que se propõe a ser um terremoto artístico acontece logo depois. Então os caras vão usar isso como metáfora, né? Para poder mostrar toda essa transformação. O Villa-Lobos, que o Moacir cita agora, quando ele vai se apresentar, ele tá com um problema no pé gigantesco e ele entra no palco com o pé enfaixado. Cara, isso para os padrões da época, tocar no Teatro Municipal, que você, com todo mamãe me arrumou, você precisa, era pior que ir pelado. Então, mas assim, já chegou a época, Eric, que ir pelado pro palco nos chocou. Hoje já não nos choca mais, é estético. O que eu tô querendo dizer é para aquela época, tá? Para aquela época. Hoje, por exemplo, você vê uma passista de escola de samba, quase nua. Isso choca a gente em algum momento? Não. Agora imagina no Teatro Municipal de São Paulo, um centro artístico clássico, conservador. O cara entrar com o pé enfaixado, descalço, isso também mostra essa revolução. Gente, é tão engraçado isso, só para concluir aqui, amor, é tão engraçado isso, que o primeiro dia até foi mais tranquilo, porque a semana, na verdade, são 3 dias, né? 13, 14, 15. No segundo dia, teve vaia, os caras foram literalmente vaiados. Só que muitos historiadores dizem que essas vaias foram, inclusive, compradas, que o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, organiza um grupinho para vaiar de propósito. E há um depoimento da Anitta, que quanto mais o povo vaiava, mais o Oswald de Andrade lia. Ele lê um fragmento lá de um romance dele, do João Miramar, e quanto mais o povo vaiava, mais ele lia com ênfase, com vontade. Ou seja, os caras foram para lá com a intenção pura de chocar, de provocar, de agitar mesmo. E galera, quando eu falei para vocês que os movimentos estão coexistindo nesse momento, é tipo assim, você tá ali com a literatura parnasiana ainda em alta. Olavo Bilac morre, se não me engano, em 1918, né? Ele morrendo em 1918, 4 anos antes da semana, mas o modernismo ele já começa com o próprio Lima Barreto,
com o próprio Augusto dos Anjos, como a gente já tinha dito, isso é um choque muito grande, tá? E isso é um choque muito grande, por quê? Porque a galera não consome arte desse jeito. O Oswald de Andrade, por exemplo, ele bancava a publicação dos livros dele. Tem uma tiragem acho que é do João Miramar, que são 500 exemplares só, que é o que ele que paga, inclusive, e sai distribuindo. Né? Então, essa arte que é tão importante, e ela é extremamente importante, galera. Quando vocês forem estudar tropicalismo com a professora de artes, que provavelmente ela deve abordar com vocês vão ver que a Tropicália no Brasil, que é um movimento encabeçado pelo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, que o movimento tropicalista brasileiro, tão influente na década de 60, é altamente influenciado pela questão antropofágica do Oswald de Andrade, da Anita Malfatti. Quando você estuda música e vai perceber o Chico Sainz já em Nação Zumbi, você vai ter elementos também dessa relação, né, que é a antropofagia cultural proposta pelo Oswald de Andrade, coisa que nós vamos estudar um pouco mais para frente, né, na semana que vem, que isso está presente ainda na arte hoje, tá? Então, esses caras eram pouco consumidos no começo, eu preciso também dizer isso, tá? O Augusto dos Anjos, por exemplo, passa por um constrangimento assim, né, que alguém pergunta lá pro Olavo Bilac se já tinha lido, aí o Olavo Bilac fala que quando o Augusto dos Anjos morre, o Olavo Bilac fala, não perdemos grande coisa. Ainda manda alguém citar um poema dele ainda, como assim? O cara não é importante. É engraçado que hoje o Augusto dos Anjos é muito mais lido do que o Olavo Bilac. Eu, por exemplo, não consigo dar aula de parnasianismo muito tempo, acho que é uma aula só falo que existe e passo, né? Então, esse momento de ruptura, ele é ainda mais agravado porque as pessoas não estão prontas para consumir esse tipo de arte. Em todas as obras que a gente for pegar da semana, né, tanto as pinturas, quanto as esculturas, e também a poesia, quando a gente vê o poema do Manuel Bandeira sendo recitado, né, Os Sapos. Os sapos é uma representação da repetição, do coachar, da vangloriação, né? A gente tem uma arte que se vangloriava do padrão que fazia. E aí, a partir de agora, a gente vê uma arte nova, e essa arte nova batendo de frente com esses ideais, e eu vejo que fazer um homem amarelo, né? É uma coisa muito esquisita. Moa, deixa eu te dizer. A Anitta, uma das principais características de Anitta era não levar em conta o belo. Tá? A palavra, o conceito de belo para ela era bem mais amplo do que aquilo que agradava aos olhos. Sim. Tá? Então, a arte nova, por ter participado de cursos, né, e de ter convivido com expressionistas europeus, então a obra de arte dela, na verdade, ela não tinha nenhum compromisso em agradar. Sim. É a verdade, Ana. Quebra. Show de bola. Essa sua colocação, ela é extremamente relevante para a gente compreender o que é o modernismo. Isso. Na verdade, gente, essa quebra de ruptura não é assim. Não é que ser bonito não é o importante. Mas é mexer nos padrões daquilo que é bonito. Exatamente. Daquilo que é aceito como bonito. Quando eu pego um quadro aqui e falo, é bonito, por que esse quadro é bonito? A gente não pode subverter esse critério dado à beleza? Essa é a grande questão. E aí, para pegar um gancho do que o Moacir falou em relação ao poema Os Sapos, eu só queria, assim, trazer para vocês uma comparação, inclusive eu vou falar um pouquinho disso na aula, mas não deu para detalhar muito. O Olavo Bilac, que é o cara do parnasianismo, né, talvez o poeta mais influente do parnasianismo, eu acho que essa metáfora fica muito claro que a gente quer passar para vocês. Ele tem um poema chamado Profissão de Fé. O poema chamado Profissão de Fé do Olavo Bilac, ele vai comparar o poeta ao ourives. Quem é o ourives, galera? O ourives é aquele profissional que pega lá o ouro bruto, aquele que sai do garimpo,
Aí ele começa a lapidar, e pá, e esquenta o ouro, e faz a forma que ele quer, e vai lá, e lapida, até transformar na joia. Aquela joia caríssima que a gente encontra aí né, num anel bonito, num colar bonito, enfim. Esse é o papel do ourives. Para o Olavo Bilac, a poesia, o poeta tinha que ter esse mesmo papel, ou seja, pegar a palavra bruta, lapidar, pensar, imaginar no significado, ver se cabe na métrica, ver se a rima vai estar legal. Colocar várias questões técnicas à frente do fazer literário, não é à frente, o fazer literário para ele era isso. Era supervalorizar as questões técnicas. Então, nesse poema do Profissão de Fé, fica muito clara essa ideia. Pegar a palavra, lapidar, pensar, raciocinar. Coloca a palavra no poema, não ficou legal, tira a palavra do poema. Não, mas ela pode ter esse significado, ela pode ter esse som não vai agradar. Ao passo que o modernismo primeiro escreve e depois pensa, é o contrário. O Mário de Andrade, tem um livro chamado Pauliceia Desvairada, e no prefácio do livro, ele escreve mais ou menos assim, que é o impulso inconsciente, ele chama de impulso inconsciente. Eu escrevo tudo, né? Quando baixa aquele fogo do escritor, eu escrevo tudo, e penso depois. Então, isso de você não estar preso a regras, a técnicas literárias específicas, é mais importante, né, e se você está livre dessas regras, é mais importante para que a poesia mesmo, aquilo que traz emoção, aquilo que arrebata, possa acontecer. Então, não é que para os modernistas não se tinha preocupação assim com o que é belo. É a reformulação do conceito de beleza, do conceito de arte, do conceito de um produto artístico consumível. Porque enquanto você tem a manutenção de um status quo social, aristocrático e burguês, você tem essa manutenção, ao ter essa ruptura que você mexe com o pensar dessas estruturas sociais, você mexe com todo um conjunto cultural, e a arte é uma delas. Tá? Galera, só para poder lembrar aqui, acabou que a gente não falou, né? Mas a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em 3 dias, tá? Do dia 13, 14, 15 de fevereiro de 1922, e essa data não é aleatória, não é à toa, tá? Quando o Moa falou da reformulação do conceito de nacionalismo, quero que vocês entendam e lembrem que essa data representa os 100 anos. O que acontecia 100 anos antes, galera? 100 anos antes, 1922, o que estava acontecendo no Brasil de importante? Independência do Brasil, perfeito, Thalita. A independência do Brasil é motivadora de um nacionalismo idealizado que o romantismo traz. E o Moacir estava falando disso agorinha. Então, esses caras escolhem 1922 não é à toa. Ou seja, é um marco temporal 100 anos pós-independência, porque também havia uma proposta de independência no modernismo. Uma independência artística, uma independência no sentido de reconstruir a narrativa da história do Brasil. Também tinha uma proposta de independência no que diz respeito aos padrões de formação econômica. Vamos lembrar que esses caras, o Oswald de Andrade principalmente, propunha uma São Paulo mais evoluída, mais industrial, e a coisa culminou em 1930, né, quando começa todo o período de industrialização brasileiro de verdade, com Getúlio Vargas. Então, essas transformações todas não são só no campo da arte, tá? E aí a semana, ela tem esses 3 dias, ela é uma exposição de quadros, esculturas, poemas, rodas de conversa, né, para poder falar da arte como um todo, né, então, tipo assim, seminários. Então, nesses 3 dias, rolou de tudo isso, tá? Só do ponto de vista histórico, o primeiro poema lido foi o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. A gente nem fala tanto em Manuel Bandeira aqui, porque ele é um poeta que vai passear um pouco nas
nas duas gerações, tanto na primeira quanto na segunda. Mas ele é um poeta do Rio de Janeiro, não vai para a Semana de Arte Moderna, ele fala que não vai, inclusive, porque ele tem apreço pelos parnasianos, pelos simbolistas, não quer romper com essa galera, mas é o poema dele que é lido lá por Ronald de Carvalho, e o poema cai na graça do povo, cai na graça dos modernistas, porque tem essa afronta aí, né, aos parnasianistas, tá? E, ao mesmo tempo que isso ocorre, você tem lá as exposições do quadro da Anita Malfatti, do Di Cavalcanti. Show de bola, Ana, é isso mesmo. Né, tem a exposição do quadro da Anita Malfatti, do Di Cavalcanti, das esculturas do Bexerê, e dos poemas lidos, do Mário, do Oswald, né, e de tantos outros lá. Tiago, e uma coisa muito importante da Semana de Arte Moderna é que pelo fato dela ter conseguido, igual a Ana falou, ter colocado a pauta na discussão, começou a agregar poetas e artistas do país inteiro, né? Então, assim, a semana ela teve uma importância de disseminação da arte modernista muito grande. Então, a semana ela é importante no sentido de projetar para o Brasil o que o evento trazia no cerne, né? do desenvolvimento. E a partir daí é que a gente vai ver as revistas surgindo, né? Vai ganhar força os manifestos, né? E isso aí a gente vai ver nas próximas aulas, né? As características da primeira fase, hoje é mais sobre a Semana de Arte Moderna mesmo, mas tudo isso surgiu por conta da repercussão que a semana trouxe. Então, foi muito importante, né? A Ana está colocando aí do Di Cavalcanti, né? E a filiação dele ao Partido Comunista, que surgiu no Brasil aí nessa mesma época, né? A fundação do Partido Comunista. Foi em 1922, inclusive. 1922, inclusive. E com a repercussão de tudo que estava acontecendo no mundo, né, nessa época. A gente vê a influência disso chegando na arte brasileira. Então é muito importante ver a importância da semana projetando essa arte para todos os lados do Brasil. Galera, isso como se fala é extremamente relevante. A gente tem que compreender a arte, claro, né, como um traço cultural também, né? Claro que a arte não é só isso, tá, gente? A arte é muito mais. Ela tem definida no que diz respeito à sua essência mais profunda. Mas a arte também é um aspecto cultural que marca um tempo. Marca um tempo ao mesmo tempo que é atemporal, porque aquilo que é muito bom resiste ao tempo, né? Hoje a gente lê Machado de Assis e acha extraordinário. O cara escreveu há 200 anos atrás, quase 200. Mas, por exemplo, nós estamos passando pelo pós-guerra, né? Percebe que, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo precisa passar por uma reconstrução. E essa reconstrução também está no campo artístico. Tá? Ela vai culminar aqui também no campo artístico. Galera, eu acho que, assim, para mim, eu acho que a gente já fez aí um aparato geral. Se a gente for continuar muito, a gente já vai começar a entrar nos assuntos da semana que vem, né? Porque são as características mesmo do modernismo. Nós vamos fazer leituras de poemas, nós vamos ter toda essa contextualização histórica que o Moacir trouxe aqui, que eu trouxe, nós vamos ter bem mais detalhada com o professor Rafael, né, que abrilhantou mesmo a nossa aula, foi muito legal, espero que vocês assistam com muito carinho, porque foi feita com muito carinho. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, se vocês sugerem mais encontros desse, eu acho que seria sensacional para a gente poder afinar mais. E aí, alguma pergunta, alguma colocação de vocês? Eu sugiro mais aulas desse tipo. Gostei. Massa, Gustavo. Show de bola, Thalita. Alguma coisa, galera, sobre a aula? Alguma pergunta sobre a semana? Tiago, por que foi declarado essa semana? Oi, gente. Você fala especificamente da semana? Por que foi em fevereiro? Não, por que foi em fevereiro, assim, você pode ter algumas questões relacionadas à disponibilidade do teatro e tudo. Então, assim, a gente não tem um porquê claro e lógico da semana, mas o ano eu tenho certeza que é proposital. 1922, sim, a gente tem, foi 13, 15 e 17, verdade, Ana, eu falei que 13, 14 e 15.
se, assim, em relação ao ano, a gente pode dar uma explicação lógica aqui, que é a questão da independência, né? Dos 100 anos de independência. Agora, a semana em si, a gente não tem essa referência, não. Por que nesses dias, né? Agora, por exemplo, vem a calhar ser tão perto do terremoto que teve em São Paulo no final de janeiro, né? O terremoto, se não me engano, foi dia 27 de janeiro, e a semana na primeira quinzena de fevereiro, né? Mas eu acho que se for cobrar alguma coisa em prova, no PAS, vai ficar com essa questão dos 100 anos da independência. Eu acho que isso que é o mais importante, tá, pessoal? Então, é marcar isso. A proposta é que vocês voltem à escola em 2022, nós estaremos lá, e cada um vai ler um poema, vai mostrar uma escultura, um quadro que vocês vão produzir. Nós vamos reproduzir a Semana de Arte Moderna na escola. Viu, Ana? Já é um compromisso fechado já. Eu e o Moacir, e agora você. Eu quero todos vocês lá vaiando a nossa semana, como foi a original. Gente, alguma pergunta, alguma colocação? Ana, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Porque eu acho que os alunos estão saindo para um outro Meet agora também. Porque você falou da independência, aí eu lembrei que eu sempre inicio minhas aulas falando isso, que eles queriam uma coisa mais brasileira, mesmo arrotando conhecimento europeu, eles queriam uma coisa que fosse mais brasileira. Top, isso que a Ana fala, galera, é impressionante. Nós vamos perceber em vários poemas essa reconstrução, e livros também, a reconstrução da noção de brasilidade, tá? Eu sei que a gente tá acabando, mas é tão gostoso ficar falando disso, pelo menos eu gosto muito. Quando vocês leram lá no passado o Ijuca Pirama, vocês tiveram uma noção do que era o conceito de brasilidade. O índio, guerreiro, valente, herói, fiel às suas tradições, fiel à sua cultura, fiel à sua família, como um modelo importado do cavaleiro europeu, do cavaleiro europeu medieval. A gente vai falar medieval depois, foi mal. Perdi o rumo aqui agora. Do cavaleiro europeu medieval. Perdi aqui. Esse índio, ele era um conceito de brasilidade, e o romantismo, galera, ao apresentar aquele índio, o que ele propõe além disso? Ele propõe um modelo de comportamento social, baseado em uma noção de brasilidade que não era real. Quando você vai pro modernismo, e você lê um livro chamado Macunaíma, ali você vai ter uma noção do que é brasilidade. É um índio negro que nasce na Amazônia, se embranquece ao longo do processo do livro, chega a São Paulo, se encanta com aquela cidade toda diferente, né? Se surpreende com ela, porque São Paulo já era aquela cidade movimentada e tudo mais. Aí você tem um índio preguiçoso, trabalhava até, mas era um índio preguiçoso, que gostava de uma mentira. A palavra-chave dele é a preguiça, típico jeitinho brasileiro. Então, essa construção do conceito de brasilidade é uma das marcas do modernismo inicial, porque ele vai buscar uma reconstrução da narrativa da história do Brasil. Vários poemas do Oswald de Andrade vão trabalhar essa questão. Tá, Ana? Isso que você falou é muito importante para a gente compreender também o modernismo. Inclusive, Thiago, eu coloquei um trecho lá no vídeo do Macunaíma, você viu? Ele embranquecendo, vocês vão ver no vídeo da aula. Tem um filme também do Macunaíma, tá, pessoal? Eu sei que a gente está num ano de muita correria, a gente tem aí pouco tempo para estudar, mas a gente tem que fazer uso das alternativas que a gente tem também. Então, se alguém não tiver tempo para ler o Macunaíma, mas quiser conhecer, tem um filme de graça lá no YouTube, basta você assistir, que é um filme muito legal, com um excelente ator, né? Atores, aliás, mas eu destaco o Grande Otelo, né? Que é um cara sensacional e tem uma interpretação fantástica, né, nesse filme. E eu acho que é isso, Thiago. Gente, por mim também já me senti contemplado já. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, algum colega aí, algum estudante, quer falar mais alguma coisa? Vale. Ana, eu te agradeço demais. Obrigada. Tá? Os alunos aqui estavam ansiosos por você aparecer aqui, né? Que você abandonou a gente, foi pro matutino. Os alunos estavam com saudade aqui de você.
Ai, Giovana, depois eu vou ficar bonita para me apresentar para vocês. Outro dia o Thiago me convida de novo. Mas Tira esse pijama, eu- rapaz. Tira o pijama. E põe Não, outra aí, roupa, pô. claro, né? E põe outra roupa. Na próxima.